Fala galera ligada no Pautas e Táticas, vamos dar uma voltada nas nossas análises retrô. Fazia bastante tempo que a gente não falava sobre equipes do passado, sei que muita gente tem muitas sugestões de vídeos sobre essas equipes, mas hoje vamos voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho não, né? Bastante, para falar sobre a seleção brasileira de 1970, aquela que é condecorada como a maior seleção de todos os tempos da história das Copas do Mundo de qualquer país, tá? Não só falando restritamente do Brasil. Mas o que esse time tinha de tão especial? É isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários e sua sugestão de tema para próximos vídeos, beleza? Então vamos pegar aqui a nossa prancheta para poder falar desse timaço montado pelo Zagallo, técnico da seleção, do esquadrão de 1970, que tinha o Félix no gol, Carlos Alberto Torres na lateral direita, Brito e Piazza na zaga, aqui já tem uma adaptação, e o Everaldo na lateral esquerda. Aqui a gente vê um sistema meio torto, né? Era definido como um 4-3-3 torto, mas era aqui que a magia acontecia. Clodoaldo era o primeiro volante, Gerson o segundo volante ou meia direita, Rivelino o meia esquerda ou ponta esquerda, Pelé era o ponta de lança ou segundo atacante, Jairzinho começava o jogo partindo da ponta direita e o Tostão também partia da posição mais avançada de centroavante. Por que alguns nomes aqui eu coloquei como isso ou isso e aquilo, né? Por conta das variações, né? Primeiro a gente tem alguma dificuldade de definir qual é esse sistema. Você já deve ter visto essa seleção escalada num 4-3-3, num 4-2-4, num 4-2-3-1. Não tinha muito um sistema tático definido, mas tinha esse como o ponto de partida. Porque muito se fala também sobre o Zagallo ter conseguido reunir 5 camisas 10 na mesma equipe. De fato, eram 5 jogadores que usavam as camisas 10 nos seus clubes. O Gerson no São Paulo, o Pelé no Santos, o Rivelino no Corinthians, o Tostão no Cruzeiro e o Jairzinho no Botafogo. Mas apenas 3 desses jogadores faziam de fato a função de camisa 10. Então não é que ele pegou todo mundo ali e improvisou para todo mundo jogar junto porque eram os mais talentosos. Ele respeitou as características de quem adaptou em algumas outras funções. O Pelé era de fato o camisa 10 desse time, não só no número que carregava na camisa, mas também na função. O Rivelino era o camisa 10 no Corinthians, na função da palavra, mas aqui ele tinha que conjugar posição de meia esquerda e de ponta esquerda, porque ele precisava de alguém também na amplitude, mas também para poder construir ou partir de uma construção um pouco mais por dentro. O Tostão também era na função o camisa 10 do Cruzeiro, mas aqui ele tinha que partir dessa posição de falso 9. Foi o primeiro falso 9 que existiu? Talvez não o primeiro, mas com certeza o que se notabilizou mais cedo no grande nível do futebol mundial. Não foi o Guardiola que inventou a função com o Lionel Messi, não. O Tostão já havia feito isso lá atrás, em 70. O Jairzinho era um centroavante, mas ele partia aqui da ponta direita justamente por conta da função que o Carlos Alberto fazia. Era um lateral muito ofensivo que fazia muitas ultrapassagens, bebeu muito das águas do Nilton Santos, que lá atrás foi o pioneiro dessa função mais ofensiva dos laterais, só que pela esquerda. Então, como esse time se organizava ofensivamente? O Everaldo era um lateral base. Se eu não me engano, o Piazza era o zagueiro que era, na verdade, um volante e foi adaptado lá atrás para ele poder ter mais qualidade no passe e na saída de bola. O Zagallo queria um time que tratava melhor a bola. Então o Brito abria, o Piazza centralizava, o Everaldo ficava como esse lateral base. O Clodoaldo se aproximava um pouco mais e aqui o Carlos Alberto Torres subia, porque o Jairzinho, na verdade, era um centroavante. Então ele atacava, fazia o chamado facão, ou o que a gente hoje entende como entrada em diagonal para a área, saindo da ponta e se tornando aqui a companhia de quem tivesse mais adiantado. Então Carlos Alberto Torres atacava aqui esse corredor. O Rivelino com a bola também atacava o corredor do lado esquerdo. Tostão e Pelé se revezavam. Quando o Tostão recuava, o Pelé avançava. Se o Pelé ficasse na posição dele, vindo de trás, o Tostão ficava por aqui. Então eles se revezavam aqui nessa função entre quem era o homem mais adiantado e quem ficava ali abastecendo o ataque.
Mas o grande passador, o grande alimentador desse time era mesmo o Gerson. Era um momento no futebol onde tinha mais espaço no campo para poder jogar. Então o Gerson, ora fazia esse passe em profundidade para o Gerson, para o Jairzinho, perdão, ou então ele abria aqui no lado direito para as ultrapassagens do Carlos Alberto Torres, ou então ele ligava o Rivelino do lado esquerdo. O Rivelino tinha velocidade e tinha uma finalização nessa entrada em diagonal também muito boa, por isso ele foi adaptado ao lado esquerdo. Assim como o Jairzinho também era muito rápido e muito forte. Então ele era centroavante, mas partia do lado direito para poder abrir esse corredor para o Carlos Alberto e entrar na área, vindo de trás, sendo esse elemento surpresa. Por isso ele fez gols em todos os jogos da Copa e foi o artilheiro do Brasil na competição. O Tostão e o Pelé, sendo 2 camisas 10 se revezando, eles estavam em casa, ou vindo de trás, ou ali fazendo essa companhia ao Jairzinho no ataque. Então o time tinha essas funções muito bem distribuídas. A gente vê que a sua época já era um time muito moderno e defensivamente falando, ele meio que se organizava realmente num 4-2-4, um 4-4-2, né, como a gente conhece, né, modernamente falando. Claro que não tinha muito essa concepção de organização defensiva como a gente conhece hoje, aquele desenho mais bem definido, mais compactado, às vezes tinha encaixes mais individuais, mas essa seleção estava à frente do seu tempo, tecnicamente, taticamente, fisicamente, eram atletas muito fortes, muito resistentes também. Essa Copa foi realizada no México, com um calor realmente muito grande. Então essa seleção ela foi referência para várias gerações. Ainda é, como eu abri o vídeo dizendo, a melhor seleção da história das Copas do Mundo, ou pelo menos é condecorada assim. Foi a seleção que ficou com a posse definitiva da Jules Rimet. A partir de 74 já é aquele formato de Copa do Mundo que a gente conhece, que perdura até hoje, a Copa do Mundo da FIFA. Mas enfim, essa é a seleção de 1970, não tem muito detalhamento, talvez você já conhecesse, né? Até aqui mesmo no Pautas e Táticas a gente já fez vídeos exemplificando com a seleção de 70, falando um pouco aqui do que a gente falou no vídeo de hoje, mas se a gente tem aqui um quadro para falar de análises retrô, e já falamos até da seleção brasileira de 82, a de 70 não poderia faltar na nossa análise, não é mesmo? Então deixa aí seu comentário, o que você achou, qual é o próximo vídeo de análise retrô que você quer ver aqui no canal, e é claro, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!